Então, gente, mais uma vez, boa noite. Já saudei a alguns que já chegaram aqui, né, no horário marcado. Temos um tempinho de tolerância aí para esperarmos por mais pessoas, então agora nós podemos dar início à nossa aula. É, lembrando que nós estamos aqui no capítulo 21, né? Uno et Cassimum, ou Unus et Vicessimum, dependendo aí da pronúncia. E essa lição, só resumidamente resumindo, né? Falando resumidamente para vocês, ela trata da questão do Marcos, né? Que vem da escola e tal, e ao sair da aula ele se meteu numa confusão com os colegas, então ele já contou o que foi que aconteceu, né? E depois deste momento dele confessar lá a confusão com os colegas, ele falou um pouco da situação em sala de aula, né? De que escrever, disse que sua letra era muito boa, que foi elogiado pelo professor, mas a realidade é bem louca. Então nós paramos bem aqui, em Július, tá? Vamos continuar daqui. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu nos nossos últimos encontros. Aí, daqui a pouco, quando nós voltarmos do nosso breve intervalo, aí nós vamos conversar sobre o nosso trabalho do final de semestre. Não está difícil, não. Quem está participando das aulas, fazendo as leituras que eu peço, os estudos, observando, quando necessário, os vídeos do YouTube, é tudo para se dar muito bem nesta, vamos dizer assim, nesta provinha. Tá? Então, eu queria alguém para ler essas duas linhas que estão em destaque aí, que foi onde nós ficamos de continuar. Nós paramos na linha anterior, como eu já disse, continuaremos daqui. Então, alguém para já ir aí, de repente, né, como se diz, em popular, para exercitar a pronúncia, né, porque eu vou cobrar de vocês, todos os semestres eu vou cobrar de vocês a pronúncia. Tem que sair daqui do curso, terminar o curso pronunciando melhor do que eu. Claro que eu tenho a minha língua um pouco presa. Vocês têm tudo para serem melhores do que eu. Eu sei que tem a língua presa também, como eu. Mas aí alguém para ler essas duas linhas, depois nós fazemos a tradução. Marcus, omnes eadem scripsimus, sed ego solus recte scripsi, ut iam vobis dixi. Bem, Luiz Antônio, você pode traduzir para nós? Tem nenhuma palavrinha nova, não. Só os verbos no pretérito perfeito, aí, basicamente, o resto está perfeito. Todos escrevemos as mesmas palavras, né? Mas somente eu escrevi corretamente. Como agora eu disse a vós. Isso, né? Eu, como já vos disse. Muito bem. Passar aqui a página. Lembrando que nós estamos quase terminando esse capítulo, né? Não sei se vai dar tempo de terminar o próximo. Vai dar tempo de começar. Começamos hoje. Temos aqui um parágrafo, né? Eu vou ler o parágrafo, é um pouco mais longo, depois eu quero que alguém leia aqui as duas linhas. Iam Iulius, qui sextum discipulo industrium ac prudente esse iscit, Marco non credit. Marcus patrem suum fallere non potest. Ergo Iulius, qui interim tabella in manus sumpsit, mentiris Marque inquit, hoc tua mano scriptum non est. Falsa sunt omnia quae nobis narravist. Temos aqui por parte, né? Mas não, vamos fazer a tradução até aqui, ó. Depois nós vemos mais duas ou três linhas. Então, iam iuris qui sextum discipulo industrium ac prudente esse iscit, Marco non credit.
Você está falando de Sexto, porque Sexto foi quem se meteu na confusão com Marcos, né? Sexto. E no meio da briga eles trocaram a tabuinha, né? Ou caderno, vamos popularmente falando, né? Trocaram o caderno. E Júlio já conhece a letra de Marcos, então ele meio que supôs isso. Que aquelas letras da tabuinha ou da tabuleta não era do seu filho. Já sabe também, né? Seu filho é um pouco, digamos assim, mentiroso. Como fica essas duas linhas aí, gente? A dificuldade eu posso ajudar. Né? Porque aqui, eu sei que vocês estejam achando estranho, um pouco difícil por conta deste verbo, né? Essa construção verbal aqui. Quer dizer que nós temos um infinitivo e temos um acusativo também. Eu já conversei um pouco com vocês sobre isso. Eu me mandei algum material para dar uma olhada, vai entender. Então, agora, não é, gente? Aqui, ó. Ian Iulius, agora, Júlio, né? E sextum, discípulo industrium, ac prudente esse est. Vamos fazer a tradução. Aqui nós temos duas possibilidades de tradução. Eu até brinco assim, às vezes eu falo que uma maneira mais a portuguesa, português de Portugal, e uma maneira mais nossa, tá? Mas essa também que eu digo mais nossa, os portugueses também usam. E aí nós temos um infinitivo aqui, o esse, com um acusativo. Aqui também indústria é acusativo, né? Discípulo também é acusativo. Sexto também é acusativo. Nós temos um tipo acusativo. Nós temos duas possibilidades de tradução do tipo acusativo em português. Seriam estas. Agora, Júlio, né, que essayistic, aí se fosse uma maneira mais a portuguesa, em Portugal, como é o nosso costume, dizíamos assim, conhece ou sabe ser que sexto é um discípulo trabalhador, diligente e prudente. Ou, uma maneira mais comum que nós usamos, né? Agora, Júlio, porque sabe que sexto é discípulo, trabalhador e prudente, né? Diligente e prudente, Marco não crede, tá? Marco não crede. Ou seja, ele não acredita em Marco. Esse Marco aqui também está no ablativo. Esse Marco não acredita em Marco. E aqui, tranquilo aí, gente, entenderam? Então, nós temos essas possibilidades aí do aplicativo definitivo, tá? De tradução. Depois dei uma olhada, que eu mandei esse material de aplicativo definitivo lá para o grupo WhatsApp. De repente vocês não conseguirem achar a busca, deixa eu ver se dá para buscar aqui no WhatsApp. Só para ter uma noção. Ficou aqui um WhatsApp aberto. Se ele acha no notebook, aplicativo, está aqui. Para quem fazer, acho.
Aí está passando na hora aqui em Eclesiástica, não sei se eu enviei para vocês, mas eu já botei na minha turma para Eclesiástica, então já já para vocês aí do aqui para a CFC. Então, podem dar uma olhada aí com calma. Isso aqui é uma construção muito usada. Algumas construções latinas bem usadas, muito usadas são o acusativo infinitivo, ablativo absoluto, né? Participo presente, aparece bastante. Aí ele continua, ergo, não, desculpa, Marcos Patria suo fallere não potes. E agora? Acho que dá para entender. Ele diz que não acredita em Marcos, então quando ele diz Marco Patrem suum fallere non potes. Como ficaria, gente? Marcos não pode enganar a seu pai. Perfeito. Muito bom. Ergo, ergo Iulius qui interim tabelam humanus sumpsit. Inquit. Né? Vou inverter aqui só para ajudá-los. Inquit. Mentires, Marque. Hoc mano tua mano escrito não nessa. Vou até aqui, ó. Um restinho para depois. Ergo Iulius qui interim tabelam humanus sumpsit. Mentires, Marque. Hoc mano tu mano. Hoc tua mano escrito não nessa. Aqui tem o sumps. Sumps, aqui é do verbo sumer, né? De pegar. Só que aqui está no pretérito imperfeito. Pegar, segurar, né? Ergo iuris qui inter tabellam mano subsit. Mentires, Marte. Hoc tua mano escrito non est. Boa noite aqui para quem chegou depois. O Magno, Paloma, Jonathan, Felipe. Onde eu já falei, não sei se eu desejei boa noite. E aí, turma? Como fica aí? Isso, Magno. Boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo. Só no trabalho, né? Força aí, firme, ó. Firme e forte. Boa noite, Lipe. Vou desligar minha câmera aqui, gente, porque a câmera está falhando. Estou precisando muito disso aqui em casa. Wi-Fi. Então vamos mais aqui, ó. Ergo iuris, né? Então, iuris, que neste momento pegou, segurou a tabuleta nas mãos, ou na mão, inquit, diz, mentes, né, Marco? Ah, mentes. Ou, popularmente, mentira, Marco. Ó, ó, tua mano escrito não nesta. Isto não foi escrito por tua mão. Falsa sunt, né? Falsa sunt omnia quae nobis narravist. Alguém pode traduzir esse finalzinho? Cara, é mais ou menos todas as coisas que nos narraste são falsas? Isso. Porque contaste a nós, né? Narraste a nós são falsas. Perfeito. A Emília. Vou parar aqui as setas. Deixa eu botar a seta pelo rabiscado. Pela linha. A Emília. Vero. Quate calça inter
eum falsa dixi sepultas. Por não credes, filho tuo, aqui só lembrando, o quadre calça você pode dizer por quê, por qual motivo, por qual causa, tá? Por qual motivo? Você pode dizer. A Emília era. Quadre calça incut eum falsa dixi sepultas. Por não credes, filho tuo. Emília então diz: por qual motivo pensas que ele fala falsamente? Por que não acreditas no teu filho? Isso. Aqui, não sei se eu preparei, eu ia preparar alguma coisa sobre isso aqui. Esse dixisse é o infinitivo perfeito. Tá? É uma forma verbal de ter passado. Eu já falei sobre isso na aula passada, na última aula, semana passada. Você ainda não teve. Então, depois vocês deem uma olhada lá, isso, né, existem umas formas de traduzir. A Emília, na verdade, diz, por qual motivo é, se fôssemos usar aí, consideras, né, o putas, esse dixie aqui fica chato para a gente traduzir. O dizer aqui, nós temos que usar aquele verbo que vai auxiliar, né, o verbo ter, mas uma forma participial. A gente vai apagar, está tudo rabiscado, a gente tinha visto. E por qual motivo é um falso dixi sepultas? Considera ter sido, ou terem sido falsas, né? Que é aqui está no plural, né? Terem sido ou ter sido falsas. Aquilo que Marcos falou, né? Porque não acreditas no teu filho? Tá? É esse o sentido que o Luiz Antônio traduziu. Só fiz alguns conselhos. Quero alguém para ler agora essas 3 linhas aí finais da página. Sed antequam Iulius ad haec respondere potest, aliquis Januam pulsat, quis pulsat, vide capitulum quodus sequitur. Tudo bem. Então, aí chegamos ao capítulo, né? Aí vamos só traduzir aqui o finalzinho. Sed antequam Iulius ad haec respondere potest. Estamos até aqui. Alguém para traduzir? Pode ser você, Isaac. Ficaria, mas antes que Júlio possa responder a isso, alguém bate a porta. Isso, fazendo as adaptações do verbo poder, né? Alguém bate a porta. Expulsa-te. Quem bate? Isso. O ide capítulo quod sequitur. Veja no capítulo seguinte. Isso. O ide capítulo segue. Muito ao pé da letra. É isso mesmo. Muito bem. Então, aqui nós vimos que nessa lição nós trabalhamos muito o pretérito perfeito e imperfeito. Tá? Eu coloco aqui o perfeito nas suas fórmulas, o sauis, que é o infinitivo, né, do pretérito perfeito, é uma forma infinitiva para o pretérito perfeito. Aqui no pulsal e pulsauiste, pulsauit, pulsauimus, pulsauistes, pulsauete é o pretérito perfeito para pulsar, né? Aqui é o infinitivo perfeito deles. Então, vocês deem uma olhada no material que se eu não enviar, eu vou enviar em breve. Aí coloca aqui, infinitivo perfeito, pulsauis, né? Já vimos. As formas conjugadas do pretérito perfeito. Aqui nós temos também, vamos dizer assim, as raízes e as formas conjugadas
do pretérito perfeito aqui, né? Aqui nós temos as formas do passivo, do pretérito perfeito passivo. Nós já estamos guardando na memória também. Vamos estudar isso em casa, tá? Estudar reler a lição, estudar as partes da gramática, tá? Porque, assim, esses conteúdos gramaticais eu vou enviando pelo WhatsApp, para que vocês possam estudar. Porque, nós ganhamos tempo dessa maneira. Aí, uma vez ou outra, eu dou uma explicação mais rápida, aí vocês aprofundam no horário de estudo em casa. Agora vamos aqui, a vocábula nova. Vocábula nova. Vestes. Roupa, Opa, veste, né? Geno. joelho. Uhum. Aí tem uma palavra parecida com joelho, que é Gênua. O que é Gênua? Lembra? Ih, rapaz. Está abaixo dos nossos olhos. Ah, é bochecha, né? Isso. Lá na lição que nós vimos uma parte do todo mundo, ele diz, né? Que a Gênua é o que está abaixo do nosso olho. É humus. Terra Isso. Fluor. é o sangue coagulado, né? Isso. Sangue derramado, coagulado. Bos. Boi, Isso. Córrego. chifre, Uhum. Calça. motivo, Motivo, causa. Espólicos. porco, Uhum. Ugna. briga, Liga, luta. Sordes. sujo, Sujo. Solum. sozinho. Sozinho é solos. O solo aí é o solo que a gente pisa, né? Ah, tá, confundindo. É, Ah, porque é, ele usa seria terra. solos, né? E Isso, não isso. entendi. Na lição ele usa terra e solo, né? Para falar das quedas dos meninos. Solo tá tabela. É a tábula deles, né? Isso. Caderninho. O caderninho, a tabuinha, né? Tabelete. Mundos. Mundos cândidos. Limpo e branco. Isso. Angustos. Um pouquinho. Angustos. Vixe, isso eu não lembro, não. Estreito, apertado. Ah, tá. Válidos. Também Marcos diz não. que o, Marcos diz que o sexto é válidos ambos. É forte. O Válidos é forte, Ah, vigoroso. daí valente, né? Talvez. Também, dependendo do contexto, pode ser valente, viu? Fica aí o mnemônico, né? Então. Uhum. Indignos, Indigno. isso mesmo, falsos, Falso. uhum. Cognoscere, Saber, conhecer. saber, conhecer, conspicere, Analisar. pode ser, mas aí também pode ser ver, né, observar. Ah, sim. Por exemplo, só uma dica, né, já falei isso, mas eu vou falar de novo. Por exemplo, nós temos o cognoscere e o conspicere. São dois verbos que eles são criados a partir do noscere, melhor dizendo, e aspicere, tá? Esses dois verbos, como eles vêm de dois verbos, vamos chamar assim, primitivos, então eles, embora possam ter uma variação de sentido, uma pequena diferença de sentido, mas sempre vai ter neles o seu sentido primeiro. Então, qual nós queremos conhecer, né? Speaker pode ser ver, observar,
Excusare. Defender, né? No contexto desse Desculpar. desculpar. Aí nós lembramos de excusas, né? Aí do inglês, excuse me, né? Vai Sim, depender, pode ser alguns contextos, mutar né? aqui. Desculpa, excusare. Vincere. Vencer, Isso. Essa pronúncia eclesiástica é vincere. Narrare, nós sabemos bem o que é, né? Parece muito. narrar, Narrar, contar. Mutare. mudar, trocar, Isso. Mentire, aqui é infinitivo. Infinitivo do verbo mentir, depoente. Mentir. Credere. acreditar, Isso. Acreditar, crer, né? Fallere. enganar, Dubitare. duvidar, Uhum. Só aqui um pequeno, vamos dizer assim, eu vi a palavra mutare, eu lembrei logo da palavra mutante. Mutans mutantes, né, que é uma palavra, é um participo presente, né, desse verbo, tá, que tem aquele, que o sentido dele seria aquele que muda, né, e aí nós temos em português a palavra mutante, né, que é alguém que, no caso, é que sofreu, se nós levarmos em conta o sentido dos quadrinhos, dos filmes, né, aquele que sofreu uma mudança no seu, vamos dizer assim, seu gene, no seu DNA, e lembrando assim dos X-Men, aqueles que adquiriram o poder por ter acontecido uma mutação no seu DNA. Eu lembrei agora dos X-Men. Mentira, já vimos, credere, dubitare, fui-se. Foi o que eu falei, que é o perfeito, tá? O infinitivo perfeito do verbo sum esse, que é, no caso, a gente pode trazer por ter sido, né? Porque ele é uma forma que vem do verbo sum esse, verbo ser, estar, ter, aqui no caso, ter sido, ter havido, vai depender do contexto. Aqui, ó, esse verbinho bem, vamos dizer assim, anômalo, ou talvez podemos entender como defectivo, porque também tem todas as suas formas, né? I, eyes, ait. Eu coloquei as três pessoas do, do presente, do indicativo ativo singular. Qual o sentido? Lembra o sentido desse verbo? é dizer, né? É o mesmo que dizer e falar. Esse ein aqui é o mesmo verbo, só que perguntando, né? Esse mesmo verbo você fazendo a pergunta. Achar? Aliquis, aliquid. Aqui os dois, o aliquis tem a ver com pessoa, aqui tem a ver com coisa. O aliquis, o Isaac disse, né? Alguém. E quando é para coisa, nós usamos qual? Pronome? Algo Isso. Rume. Aqui é o locativo de rumos. na terra, né? Na terra, né? No chão. Interim, Durante, durante, enquanto isso, nesse momento, né? Pós-quando, que nós já vimos bem, como é que fica? depois disso, Depois disto, né? Ou após isto. Após que, depois que. Perfeito, imperfeito, nós sabemos o que é, né? Aqui tem os exercícios que eu já falei a vocês que vocês puderem fazer, façam, tá? Pensa um A, pensa um A e pensa um B, geralmente são para você completar com as desinências. Já o pensa um C, ele é interessante porque ele faz pensar um pouco mais, né? As perguntas, você vai pensar nas respostas e se tiver dificuldade de pensar, você procura no texto as respostas. Aqui, né, nós temos capítulo alterum et dicessimum.
Interessante, né? Essa forma que ele coloca. Capítulo 20º e outro, né? Ou capítulo 22º. A pedal letra seria capítulo 20º e um outro. 22º. Aí ele coloca, vamos trabalhar aqui com essas imagens antes de adentrarmos no capítulo, tá? Então nós temos aqui o Cauê Cunning. Não sei se eu mandei essa mensagem. Mensagem não, eu peguei o original desta. Aqui é um desenho, tá? Mas tem o original deste mosaico. Nós temos o verbo Cauê, o Cauere, Cunning. Esse verbo aqui, no caso, é o ter cuidado, né? Acautelar-se. Mas aqui nesse contexto é ter cuidado. Cal é aquilo, as plaquinhas que nós vemos, né? Nas casas, muitas vezes no muro, nos portões, né? Cuidado com o cão. Ou tenha cuidado com o cão. Então, os romanos já foram os inventores, pelo menos do que eu tenho conhecimento, desse tipo de placas que nós já usamos até. Eles já usavam e nós usamos até hoje. Né? Advertência para que as pessoas não invadam essa casa da presença de um cão feroz. Né? Eles, os romanos, eles tinham os cachorrinhos pequenininhos, né? Bonitinhos que nós temos hoje. Né? Eles tinham cão mesmo era para guarda, tá? Um cão nas legiões, era cães de ataque. Cães de defesa e de ataque. Aqui nós temos, ó, nesta figurinha, nós temos aqui uma porta, né? Nós temos uma espécie de portal, colunas, né? Algumas imagens aqui. Aí nós temos uma porta de entrada, uma hosta, tá? Formada por duas partes. Tá? Uma porta dividida, né? Ou podemos chamar assim por duas portas, duas partes. Nós temos o limen, vamos dizer assim, a soleira, né? O batente da porta. Uma saudação, né? Para quem chega, salve, é o limen, é a soleira, o batente, né? A gente usa muito aqui no Ceará essa palavra batente. É um degrau, né? Aí nós temos aqui uma parte da porta, a porta em si, né? A metade dela, aí tem as duas dobradiças, cardones, melhor, cardocardinis, cardo, se não fala nada, deixa eu só conferir o vídeo. Mas a memória fala mesmo, né? Eu acho que é cardinis, com certeza. Pode ter sido. É cardinis, eu sempre pensei cardo. Cardocardinis, uma palavra de terceira declinação. Fores é uma palavra de terceira, que é esse pedaço da porta. Portas que eles muito usavam nas casas, abriam em duas partes. Aí limes também é uma palavra de terceira, cardinis é uma palavra de terceira. Aí tem outra palavra aqui, verti, significa ir com ao redor, em círculo, mover, né? Mover em círculo ou ao redor. Cauecano. Esse é o título da lição. Já disse qual é. Agora eu quero alguém corajoso ou corajosa para ler todo este parágrafo. Em princípio, aqui, as palavras novas são essas que eu já disse. Tá? Tem o ianitor também aqui, é a mesma coisa que hostiários nós já conhecemos. Tá? Tem o siquis, que é a mesma coisa que si alicus. O alicus nós vimos agora há pouco no vocabulário. Tem o extra, que é a preposição de acusativo, né? No sentido de estar fora, o fora. Extra, por exemplo, uma palavra, uma expressão, nós dizemos assim, extramuros, é o que está para fora dos muros, né? Extramuros é em português, mas em latim, se fosse o caso, seria extramurum, por causa da preposição de acusativo. Extramurum. Então, alguém corajoso para ler, corajosa, né? Temos as garotas, as moças do curso, ou senhoras, né? Podem ler também esse pequeno parágrafo e trabalhar a pronúncia. Eu posso ler, professor? Muito bem, Isaac. Como se diz aqui no Ok. Ceará, a roda. Janua Wilai ed
duobus foribus constat, sub foribus est limen, in quo salve scriptum est. Foris duos cardines habet, in quibus verti potest, cum foris in cardinibus vertitur, iannua aperitur aut clauditur. Servus cuius officium est fores aperire et claudere, ac velam Domini custodire. Hostiarius vel ianitor appellator. Muito bem, muito bom. Aí eu vou agora, como sempre, partindo em pedacinhos, né, e relendo, para fixar na cabeça de vocês a pronúncia, né, perturbar vocês com a pronúncia, e depois nós vamos fazer a tradução. Aqui tem orações mais curtas, né, muito interessante de trabalharmos. Aí, essa primeira aqui. Ian Noite, se for necessário, eu vou explicando algumas questões, senão nós podemos seguir. Ianua, nós sabemos que temos algumas palavras para aquilo que nós conhecemos de porta, tá? O portal, tá? Então nós temos hóstia, nós temos ianua, tá? E geralmente a palavra porta eles usavam para a entrada das fortalezas, né? Das cidades. Mas para nós não tem diferença, né? Então, ianua, hóstia, porta para nós é a mesma coisa. Então, o ianua, o ilai, é duabus foribus constat. Alguém para traduzir. Hum. Aí, galera. A porta da casa é constituída de duas folhas, poderíamos dizer, folhas da porta? Duas partes, né? Duas partes da porta. Duas partes. Nesse contexto, você pode usar por duas partes, né? Se fosse no interior do Ceará, dizia assim, por duas bandas. Isso, boa. Duas bandas, né? Duas bandas, eu Duas acho que fica bandas. uma boa tradução. Ficou uma boa tradução, né? Fica. E, por exemplo, eu não sei se é o seu estado, acho que é Goiás, não é? Em Isso, é Goiás, daqui, DF, Goiás, mesma coisa quase. isso. Então, pronto. Se no Goiás usa duas bandas para metade de alguma coisa, então a porta está dividida em duas bandas, né? Pronto, resolvido Então, então. duas bandas. Muito bem. Então, a porta da vila, né? A chácara, consta de duas partes, né? De duas bandas. Os português bem, não sei se talvez arcaico, né? Bem popular. Subfóribus, né? Estou falando aí das metades, das bandas, né? Subfóribus est limen, aquilo que eu já falei, que eu já mostrei para vocês. In quo salve scriptum est. Veja que essa lição ela começa bem simples, tá? Eu não tenho muita dificuldade aí. Palavras novas que aparecem, eu já expliquei nas imagens, né? Então, subfóribus, o que é que há? Debaixo das bandas está a soleira, né? Na qual está escrito salve. Então, debaixo das bandas, né? Exato, das bandas. Isso mesmo. Então, debaixo das partes da porta das bandas, está escrito, está o límen, soleira, né? O batente. Estava dando aula sobre isso um dia desse, sobre conteúdo dessa lição, e uma aluna usou a palavra batente. Aí eu até achei interessante, porque eu não tinha pensado nisso, mas funciona também. No qual está escrito, não é? Salve! Olá, seja bem-vindo, welcome, né? Bem-vindo. Foris duos cardines habet.
A banda da porta tem duas dobradiças? Isso. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver com outra possibilidade de tradução aqui no dicionário que eles possamos usar, né, para aumentar, digamos assim, nosso vocabulário. Deixa eu ver uma coisa. Essa palavra fores, ela tem dois, ela se encaixa em duas classes de palavras. Um substantivo e também no advérbio, tá? Um substantivo nós temos aqui, pode ser a porta de uma casa, tá bem? Aqui ela tem um sentido mais metonímico, né? Porque ela é uma parte do todo, então fores pode ser porta também, tá? Como nós não estamos vendo ela no sentido de adverbial, né? Então vamos nos manter aqui só no sentido do substantivo, né? Você pode traduzir por porta, tá? Engraçado, aqui no dicionário aqui tem a porta, fores pode ser a porta, mas eu também coloquei como batente a porta, lugar de ingresso, acesso, passagem, essas possibilidades. Tá? Então, fores duas cardines habet, in quibus ou vert portas. Ou seja, a porta tem duas dobradiças, né? Tem aqui habet, duas dobradiças, aqui direitinho. In quibus vert portas. Como você traduziria aqui, Luiz Antônio? Já disse o que é vert, né? Tem na nota lateral. Vert significa o quê? Mover-se em círculo, né? Mover-se ao redor, mover de uma forma passiva. Sobre as quais se gira? Pode se girar? Nos quais pode girar, não é? Mover em círculo, pode girar também. Com fores, incardinimus vertit, eu coloco a terceira pessoa, né? Vamos dizer assim, bem conjugado, e annua aperito aut claudito. Com fores, aí esse fores aí você pode trazer por for, tá? E o com aí é o advérbio. Né? Com fores incardinibus vertitu, e annua aperito aut claudito. O vértido, apérito e o cláudito estão na voz passiva, desses mesmos verbos aqui, você já sabe o que são. Quando a porta é girada nas dobradiças, a porta é aberta ou fechada. Perfeito. Sem necessidade de correção. Agora, servus cuius officium est fores aperire et claudere acquilam domini custodire appellatus hostiarius vel ianito. O hostiário nós já vimos, né? Já apareceu. O hostiário vem de hóstia, né? E ânito vem de ânua. É o nosso conhecido, né? Porteiro. Tanto um como a outra, como nós não temos, só temos em português porta, né? E o porteiro é a palavra que nós mais usamos. Eu não conheço outro, pode ser até que existe no dicionário uma palavra para isso, mais arcaica, mas nós usamos essa e cabe muito bem, né? Então, sabe os curios? Sentinela pode ser também, quando nós lembramos do verbo custodire, né? O guarda, né? A sentinela. Mas se formos pensar só na questão da própria casa, de alguém que abre a porta, sem ser o guarda, o protetor, é só porteiro. Agora, sentinela é aquele que está ali de guarda, né? Na muralha, na porta. Então, nesse contexto de muralhas, de fortalezas, de cidadelas, o sentinela cai muito bem. Aí,
dentro do contexto também do verbo custodire, né, aqui que significa guardar, também sentinela funciona. Mas como é que fica? Servus cuidos officium est ores aperire et claudere aquilum domini custodire. Passiadas vel ianitor appellatur. O servo cujo ofício é abrir e fechar as portas, ou guardar a vila do Senhor, é chamado porteiro ou sentinela, guardião, guarda, Isso, guardião, guarda, muito bem. O vigia. fores, né? Isso. Aqui, fores, o nominativo genitivo dela é em I. Como está aqui em ES, isso aqui é o plural. E algumas palavras de terceira declinação, tanto o plural do acusativo quanto do nominativo é em ES. Tá? Isso aqui cujo ofício, isso aqui é nominativo plural, por conta do verbo de ligação extra. Muito bem. Se fosse vamos dizer assim, um verbo de transitivo direto, seria a mesma forma, porque o acusativo é igual ao nominativo. Em parte, vou passar a página, faltam 3 minutos para o nosso intervalo. Agora eu quero um outro ousado, né? Um audaz, ou uma audaz, ousada, para ler em latim e exercitar para a prova oral, né? Da semana que vem. Sabemos que nosso último dia de aula é o dia 8. Então, até o dia 8 eu quero receber de vocês a prova escrita e os áudios das pronúncias. Aquilo que eu vou pedir para ser lido e gravado no WhatsApp. Alguém para traduzir aqui este parágrafo, né? Vou marcar aqui, até aqui. Pode ler. Aí, quando terminar a leitura, nós fazemos o nosso intervalo. Vai lá, gente. Jonathan, deixa eu ver quem mais tá. Eu já leu demais hoje. O Isaac já leu, aí temos o Jonathan. Esse o Mário tem aí, a mulher lá tem, aluno. O Angus tem, o Felipe. Posso tentar ler, professor? Quem fala? Não apareceu aqui no Felipe? destaque. É como acabei de dizer agora há pouco, a Rocha. Então, si quis willam introduit Ianuam pusset et extra Ianuam expectet, dum ianitur fores aperti, eunque in villa admittit. Ianitur intra Ianuam sedet cum cane suo, qui prope ferrocis est quam lupus, itaque nexe Nequessa. est eum catena vincere. Ante Domini severi non solum canes, sed etiam ianitores suos catenes vincere. Vou tentar isso aqui. Wikebert. Estou vendo a sua mente brigando aí com as pronúncias eclesiásticas e reconstituída, o clássico, né? O problema sempre Mas, me pega. mas você usa muito a eclesiástica, quando estiver na clássica, é normal isso. Dá os nós. Eu dou aula de latim eclesiástico, né? Como vocês bem sabem, latim clássico, aí fico brigando também com a língua que quer usar, na eclesiástica quer usar reconstituída, e às vezes com vocês aqui quer usar a eclesiástica. Mas muito bem, muito bom. Nós aqui, eu vou dar o tempo que eu disse. Vamos ao nosso intervalo, nós voltamos em 10 minutos.
e vamos fazer a tradução deste parágrafo, tá bom? Até já, gente. Vejam aí a chamada.
Então, gente, podemos voltar? Falta um minuto, mas um minutinho nós podemos aproveitar para avançar no conteúdo. Muito bem. Então, nós tivemos aí a boa leitura do Felipe. Agora vamos dar continuidade aqui a leituras e traduções. Vamos ver aqui, no princípio, estes 3 linhas aqui. Vamos primeiro aqui, ó. Se quis, lembrando que o se quis, aqui está na nota lateral, né, é o mesmo que se aliquis. Né? O aliquis nós sabemos que é alguém. Então, se quis willa entrare unt iana pusat et extra ianum expectat. Como é que fica até aqui? Se alguém quer entrar na casa, bate na porta e espera Extra ianum. fora da porta. Isso. Espera lá do lado de fora, né? Da porta. Muito bem. Se alguém quer entrar na chácara, na vila, na casa, bate a porta e espera fora da porta. Dum ianitor fores aperit unque in villam admitit. Essa parte aqui. Enquanto o porteiro abre a porta e o admite na casa, Isso. Enquanto o porteiro abre as portas, né, que está no plural, e o recebe, o admite na casa. Ianitor indraiano assedet in cane suo. Vamos aqui. o porteiro se senta do lado de dentro da porta com seu cachorro. Isso. Porque senta, né, senta. Aí. Qui propetam ferox esquam lupus. Nós vimos que proper, nas primeiras lições, nós podíamos traduzir por próximo, né? E de umas lições mais próximas agora dos nossos dias, o próprio pode ser traduzido por quase, né? Só para lembrar. O próprio tam ferocus esqualupus. Que é quase tão feroz quanto um lobo. Isso. Como eu falei, né? Então, os romanos, eles tinham, né? Criavam cães grandes, né? Hoje nós temos o cane corso, a raça de cão italiana, que se manteve bem parecido desde o período do Império Romano. Então, Itaque nequesse est é um catena vincere, ou vincere, até não sei fazer, acho que vincire, vincire. Não sei fazer, acho que chegou até para cá. Itaque nequesse est é um catena vincire.
O vincere aí, não é? Nós sabemos que a primeira acepção dele é vencer, né? Tem catena, que está na nota lateral, que é o quê? Corrente, né? Mas aqui nós não vamos usar o vincere como sentido de vencer. Vocês sabem qual é o sentido da catena, né? Então, Itaqueneques est é um catena vincere. Assim é necessário contê-lo com uma corrente? Isso, contê-lo, né? Prendê-lo. Isso. É assim necessário, né? Contê-lo, prendê-lo com corrente. Catena aí está no ablativo, né? Ablativo sempre posição e adjunto verbial de instrumento ou meio, né? No caso, o instrumento é meio, o instrumento é a catena. Antea, chamada lateral, ante hoc tempus, antiquos temporibus, né? Ante hoc tempus, antes deste tempo, antiquos temporibus, os tempos antigos, né? Então, antea, se quiser usar o antigamente, né? Também. Antea domini seuere, que não é no plural, né? Non solo canes, sed et ianitores suos catenis vinciebant. Lembrando aí, nesse caso aí, o porteiro, né, era um escravo, né? E vamos dizer assim, um escravo daqueles mais rebeldes. Fica? Antigamente, os maus senhores, não somente os cães, mas também os seus porteiros continham com correntes. Aqui, viu, ô, Luiz Antônio, deixa eu só dar uma dica. Você traduzir severos por maus, né? Eu acho melhor que nesse contexto você traduza por severos mesmo. Por exemplo, o Júlio é um senhor severo, mas ele não é mau, né? Que nós podemos acompanhar nas lições. Ou seja, nem todo senhor severo é mau, assim como nem todo mau, senhor mau é severo. E pode ser que seja severo e mau ao mesmo tempo. Então, este adendo, né? Muito bem. Aí tem aqui a catena, não é? Tem até uma coleção de livros, que eu acho que não sei se é de São Tomás de Aquino, que é a Catena Áurea. Quem conhecer e puder me corrigir, ou, na É verdade, assim mesmo. né, Catena Áurea, não sei, nem a catena e nem a metodológica. Eu lembrei da palavra por causa do livro. Uhum. É corrente de ouro, né? Catena Áurea, corrente de ouro, corrente áurea. Então, ele vai dizer o que é a catena. Ele diz assim, ó, catena qua canis vincitur ex ferro facta est. Aqui nós temos a preposição ex, temos o ablativo. Isso aqui é uma junta adverbial de matéria, ou, né, de algo que alguma coisa é feita, né? Então, catena qua canis vincitur est ex ferro facta est. O est está bem aqui no final, porque fica aparecendo essas janelinhas aqui do navegador e acabam atrapalhando. Então, catena qua canis vincitur ex ferro facta est. Aí ainda coloca na nota lateral para ajudar. Ele vai ter ex ferro factus, é a mesma coisa que férreos, férrea, férreo. É um adjetivo, né? De primeira classe, o adjetivo triforme. Férreo ou ex ferro factus. Como é que fica? A corrente da qual o cão é contido é feita a partir do ferro, é feita de ferro? Feita de ferro fica interessante. Então, a corrente que o cão é preso, detido, é feita de ferro. Então, ex ferro você pode anotar aí, adjunto adverbial de matéria, ou de material, né?
falando. Catena constante, ele vai explicar ainda o que é catena. Catena constante é multis annulis ferres, ferres está aqui na nota lateral, e inter seconiungunto. Jungunto é do verbo coniunger, né? Que é o verbo juntar, conjugar, né? Unir, como disse o Jonathan certa vez, né? Ele resgatou o verbo jungir. Então, catena constante é multis annulis ferres, e inter seconiungunto. A corrente é constituída de muitos anéis de ferro que entre si se juntam. Isso, se interligam, né? Se você quiser comer. E pode dizer, você também, perfeito. Aí ele vai continuar ainda falando. Agora ele muda um pouco de. Ele vai lá para o capítulo 8, o vocabulário do capítulo 8. Annuli tribus dicti ornanto non ex ferro, sed ex auro. Ex auro, deixa eu baixar aqui. Factisum. Não dá para ficar vendo a minha página. Posso diminuir aqui. Não dá. E pula. Já no. Estou usando o Foxit. Na dor de vida, dá para ver as duas vezes. No momento. Annulus quibus dicti ornanto non ex ferro, sed ex auro factisum. Os anéis que enfeitam os dedos não de ferro, mas são feitos de ouro. Muito bem. Aurum est magni preti sicut gem. E o sicut, ele coloca na nossa lateral o que é, né? Sic, nós já conhecemos que pode ser traduzido por assim, e o ut, pode ser como, por quê, para quê. Sic, ut, sicut, é igual ao ut. Aurum est magni preti sicut gem. Aurum aí é o ouro, tá? Aurum, O ouro é valioso como as pedras preciosas? isso, o ouro tem um alto preço, né? Um grande preço, assim como as gemas ou as pedras preciosas. Annulus aureus multo pulcrio est quam annulus ferreus. Est multo pulcrio. Pulcrio aí é o comparativo, né? O anel de ouro é muito mais bonito do que o anel de ferro. Naquela época eles não tinham muita tecnologia para fazer anéis, né? Eles, mas ferro, de ferro, outros metais, que podem ser tão bonitos e tão valiosos.
tonéis de ouro. Fores e lignofactae sunt sicut tabulae. Aqui, ó. Junta adverbial de matéria, ligno, né? Aqui na nota lateral, ligno, ligneus, lignea, lignum, ex ligno factus, né? Lenha, tá? Ligno é lenha. Vou dizer ligno factae sunt sicut tabulae. Lenha, madeira, tá? Vocês acharam legal. As portas são feitas de madeira, assim como as tabuinhas. Isso. Lignum est matéria dura, sed minus dura quam ferro. É muito fácil. E aí, turma? A madeira é um material duro, mas menos duro do que o ferro. Perfeito. Qui des ferreas vel lignas faber appelat. Faber é uma palavra de segunda definição. Então, faber, aí você pode traduzir como fabricante, artesão, artífice, tá? Qui res ferreas vel lignas appelat faber. Aquele que faz coisas férreas ou de madeira é chamado artesão. Isso. Deus fabrorum, Deus fabrorum, né? Que a gente ensina plural, é de faber. Deus fabrorum est vulcanus. O deus dos artesãos é Vulcano. Isso. Que é da mitologia e literatura grega, é o Hefesto, né? Faz armaduras, armas, entre outras coisas. Então, que faz de tudo. Vamos tentar traduzir aqui antes do final da aula, essa, deixa eu ver aqui, essas poucas linhas. Iannua clausa est. Ianitor pifores clauset posquam Marcus intrauit, Ian russus dormit. Ianitore dormiente, canis vigilans Ianuam custodiam. Então, o guarda aí, o porteiro, ele tem um cachorro, então ele pode se dar o direito de cochilar na porta. Né? Ali, lá da porta, do lado de dentro do lado. O que ficou? Alguém pode traduzir, ó, Iannua clausa est. A resposta está o quê?
Fechada. Isso, a porta está fechada. Muito bem. Vou marcar aqui os meus parâmetros e nós devemos marcar. E- e- Marcadinho aí, às 8h30, nós temos segunda-feira, aí façamos o seguinte, a respeito do trabalho, eu vou mandar para vocês um arquivo em PDF lá no WhatsApp, tá bom? Aí vocês têm até dia 8 para fazer. Se quiser antes, manda. Se não, manda também. Tem até lá para fazer. Tá certo, Chico? Até dia 8, ou seja, tem 7 dias. Você vai fazer um texto simples, tá? O vocabulário dos capítulos do 1 ao 20. Deixei de fora o 21 e o 22. Então, por exemplo, se você envio, se eu não enviar hoje à noite ainda, eu envio amanhã. Mas eu vou tentar enviar agora, tá? O arquivo da prova. Não envio amanhã pela manhã ou até início da tarde. Ok? Aí vocês. Só um texto mesmo para vocês traduzirem, com o vocabulário que vocês já têm aí na memória, e enviar. Eu vou deixar, vou ver como é que está lá no Google Classroom, aí vocês podem me enviar por lá, ou então enviar no WhatsApp. Vou criar uma chamadinha lá, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Vocês tirarem uma ou 2 horas aí para resolver, vocês conseguem traduzir bem o texto. 2 horas aí, vocês resolvem tranquilamente. Muito bem, gente. Então, vou parar aqui a gravação. Nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Até segunda. Boa Boa noite, noite, Tchau, professor. professor. Obrigado Boa pela noite. aula. Boa noite.